paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui nessa terça-feira para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai, o Espírito Santo possa falar com as nossas vidas através da sua santíssima palavra. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero estar compartilhando para a minha e a sua vida nesta terça-feira se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, que nos diz o seguinte: partindo, Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercana exclamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, nós vemos uma mulher cirofenícia, grega, gentia, chamando o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi. Nós sabemos que somente os judeus chamavam o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi, porque Deus havia prometido através do profeta Isaías, se eu não me engano, essa promessa se encontra lá no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, eu já mencionei aqui em outros vídeos, que enviaria um remanescente, um remidor para o seu povo, que seria descendente da linhagem de Davi. Então essa promessa havia sido feita ao seu povo, aos judeus. Aí nós vemos uma mulher grega, cirofenícia, chamando o Senhor Jesus Cristo de filho de Davi. Nós vemos que essa foi uma estratégia que essa mulher, que as escrituras nos dizem que ela não era uma convertida ao cristianismo, ao judaísmo, mas nós vemos que essa mulher usou dessa estratégia para tentar de alguma forma chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo, ganhar prioridade, se fingindo de povo de Deus, vamos usar esse termo aqui de judia, para ver se o Senhor Jesus Cristo concebia a ela a cura da sua filha, que estava miseravelmente endemoniada, como a própria disse. Mas a princípio o Senhor Jesus Cristo, no versículo 23, não respondeu palavra nenhuma. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo já estavam ali desinquietos, ansiosos. Poxa, será que o mestre não está vendo essa mulher gritar, essa mulher clamar para que ele cure a sua filha, Mas aí nós vemos que o Senhor Jesus Cristo responde da seguinte forma: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, na sua onisciência, ele sabia que apesar daquela mulher estar querendo se passar por judia, por povo de Deus, por nação eleita de Deus, aquela mulher era uma cananeia. O Senhor Jesus Cristo era Deus, ele era onisciente, ele era e é, tudo ele sabe. Nós não conseguimos enganar Deus, por mais que queremos, mas ninguém engana Deus. Tá aí a maior prova, uma mulher ali cheia da sabedoria, inclusive uma gentia que era uma cananeia. Os cananeus, eles cultuavam vários deuses, eles eram um povo politeísta, e considerado por muitos idólatras, mal vistos, e apesar do conhecimento da religião judaica que essa mulher tinha, ela não conseguiu enganar o Senhor Jesus Cristo, que era Deus e era onisciente, que sabia de tudo, e sabe até hoje, meus irmãos. Então o Senhor Jesus Cristo diz a ela, que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O Senhor Jesus Cristo diz a ela que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O Senhor Jesus Cristo, ele é o pão da vida, pão vivo que desceu do céu, que nos diz a palavra de Deus. E os filhos são Israel, a nação eleita, a nação santa de Deus, para quem o Senhor Jesus Cristo foi enviado, para remir, para curar, para libertar, para santificar a nação de Deus.
né? Então o Senhor Jesus Cristo, através dessa palavra, diz que veio para a nação de Israel e não para os gentios, né? O Senhor Jesus Cristo chama aquela mulher e o gentio de cachorrinhos, porque os judeus tinham esse costume, né? Eles chamavam os gentios, né, os que não eram judeus, de filhos do cão, de cachorros, né? E se dominavam a si próprios como filhos de Deus, né? E os cananeus acabavam se encaixando muito bem porque eles cultuavam falsas divindades, Astarote, Beuzebu, né? Demônios que se denominam como um deus, né? Mas então essa mulher insiste, ela diz o seguinte, né? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores, né? Essa mulher humildemente e espiritualmente, é um texto muito espiritualizado, quem tem um pouquinho aqui de noção, né? Sabe que é uma conversa altamente intelectual que essa mulher tem com o Senhor Jesus Cristo, e ela está dizendo, olha, Senhor, tudo bem, o Senhor não foi enviado para os cananeus, para os gentios, para os filhos do cão, como o Senhor está dizendo, né? Mas eu creio que ainda que o Senhor não tenha sido enviado para nos ajudar, para nos curar, para nos remir, um pouquinho da sua graça, da sua glória não vai fazer falta para os filhos de Israel, né? Então o Senhor Jesus Cristo disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas, né? E a filha daquela mulher ficou sã, meus irmãos. A filha daquela mulher que estava miseravelmente endemoniada. Nós vemos uma mulher que ouviu muitos nãos do Senhor Jesus Cristo, mas ela persistiu, né? Mesmo a graça, o favor de Deus não sendo para os gentios naquele momento ali, de tanto que aquela mulher insistiu, persistiu mesmo, o Senhor Jesus Cristo dizendo a ela inúmeras vezes que não ia curar a filha dela, chegou o momento que o Senhor Jesus Cristo não resistiu ao clamor dela. Por quê? Porque olha o que essa mulher diz, né? Mesmo o Senhor Jesus Cristo, eu acho que já tinha dito 3, 4 vezes que não ia atender aquela mulher, que não ia curar a filha dela. Olha o que ela diz, que apenas um pouquinho da glória, né, do poder do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para curar a filha dela. Ela só podia crer que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias, né? Então o Senhor Jesus Cristo se admira da fé daquela mulher, né, que mesmo ele dizendo inúmeras vezes para ela que não ia curar a filha dela, que não ia atender ela, né, que ele foi enviado para o povo santo de Deus, que era Israel, que eram os descendentes da casa de Jacó, né? Aquela mulher persistiu até que o Senhor Jesus Cristo atendeu ela, mesmo ela não sendo merecedora, mesmo ela pertencendo a um povo pecador, ímpio, idólatra, que eram os cananeus, né? O clamor daquela mulher, a persistência que ela teve mesmo diante de vários nãos, né? Moveu o coração do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós vamos até Deus, pedimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a Deus. Ele não concede, né? Não concede e nós desistimos, né? Mas nós vemos aqui o exemplo de uma mulher que, de tanto ela insistir, o Senhor Jesus Cristo respondeu a ela. Eu quero dizer para você que talvez tenha clamado incessantemente, inúmeras vezes, Deus ainda não respondeu a sua oração, né? Você tem pedido, Deus me dá, Deus faz por mim, Deus cura, Deus liberta, Deus abre a porta, né? E nisso, inúmeras vezes já se foram de orações, jejum, propósito, né? E você não tem visto a resposta das suas orações, mas eu quero dizer que se você perseverar em oração, se você buscar, se você se humilhar diante de Deus, né, Ele vai responder a sua oração, né? Pode ser que esteja demorando, pode ser que na primeira, na segunda, na terceira vez, Deus ainda não tenha respondido a sua oração, mas Ele vai responder. Deus chega um momento que Ele não resiste. Você mostrou fé, né? Nós vemos aqui uma mulher que ouviu inúmeras vezes que o Senhor Jesus Cristo não ia responder, não ia curar a filha dela que estava miseravelmente endemoniada. Essa mulher insistiu tanto e ainda por cima, né, no final ela diz que apenas um pouquinho da glória, da graça do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para curar a filha dela, né? Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que assim como essa mulher, se você crê, né, que um pouquinho da glória, da graça, do poder do Senhor Jesus Cristo é o suficiente para curar, para libertar, para prover, para abrir portas, né? Não tem impossível para Ele. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, e essa mulher reconhecia esse poder que há no Senhor Jesus Cristo, a grandeza, né? A magnificência que há no Senhor Jesus Cristo, que ela diz que um pouquinho, as migalhas, né? Ela está se referindo a um pouquinho da graça, da glória do Senhor Jesus Cristo.
né? Era o suficiente para curar a filha dela, que estava extremamente doente. Olha o tamanho dessa fé. Como é que o Senhor Jesus Cristo não ia responder uma mulher dessa com tamanha fé? Né? Mesmo ele dizendo inúmeras vezes para ela que não ia responder, que não ia curar, que não ia libertar a filha dela, ela creu que apenas um pouquinho da glória, da graça, do poder do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para curar, para libertar a filha dela, que estava miseravelmente endemoniada. Né? Esse é um atributo do Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa de muito para fazer grandes coisas, ele precisa de bem pouco. Né? Nós vemos na multiplicação dos pães, né, que ele, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele fez alimento suficiente para mais de 5.000 pessoas. Você tem noção do que é isso? Somente o Senhor Jesus Cristo, somente o Filho de Deus, né, para fazer tamanha proeza. Então eu quero dizer para você que tem buscado, tem orado, tem jejuado, tem se quebrantado na presença de Deus, mas não tem obtido respostas. Eu quero dizer para você que se você perseverar, se você não desistir, se você, assim como essa mulher que ouviu inúmeros nãos, reconhecer que apenas um pouquinho da graça, da glória do Senhor Jesus Cristo é o suficiente para curar, para prover, para libertar, para abrir portas, eu tenho certeza que Ele vai responder a sua oração. Ele vai reconhecer o tamanho da sua fé, né? Que mesmo ouvindo várias vezes não, que mesmo inúmeras vezes não tendo resposta da sua oração, mesmo assim, né, você perseverou, você buscou, mostrou fé, né, mostrando crer através das adversidades. É isso que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus Pai, que o Espírito Santo espera de nós, né? Crer, mesmo que tudo diga não, que o próprio Deus muitas vezes diga não, né? Porque muitas vezes Deus vai dizer não, mas de tanto a gente insistir, de tanto a gente buscar, de tanto a gente perseverar, chega a hora ou outra que Ele não resiste e entrega a bênção, né? Então que nós possamos, meus irmãos, nesse dia de hoje, perseverar, buscar a face do Senhor, independente das situações, independente dos nãos, independente da não resposta, né? Mas que nós possamos ter a fé dessa mulher que perseverou e obteve o seu milagre. E assim possamos ser nós, né, meus irmãos, através da perseverança, possamos alcançar através da fé o nosso milagre. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?